Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Comissão Diocesana da Pastoral Familiar estará realizando neste próximo domingo, dia 24, o encontro de agentes pastorais, que irá acontecer na cidade de Currais Novos. O tema trata-se sobre familiares, consórcio e amores letita, uma caminhada sinodal da pastoral familiar para o ano de 2026. Participarão do encontro agentes de diversas paróquias da Diocese de Caicó, que será realizado no Centro Integrado de Ação Comunitária SIAC, em Currais Novos. A programação terá início às 7 horas, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana, na terra da Xelita. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura abriu inscrições para o curso de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, uma modalidade de ensino voltada para pessoas por diferentes motivos não puderam concluir os estudos na idade adequada. O curso será oferecido para jovens, adultos e idosos com a oportunidade de retomar os estudos, ampliar conhecimento, além de construir novas oportunidades para o futuro. As inscrições acontecem na Secretaria de Educação e Cultura no período de 20 a 26 deste mês, no horário das 7 às 13 horas. No ato da inscrição, a pessoa deverá apresentar os seguintes documentos: cópia do RG e CPF, cópia da certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de residência atualizado, histórico escolar ou declaração da escola, o cartão do SUS, uma foto 3x4, documento do responsável para menores de idade. A grande expectativa hoje na cidade de Serra Negra do Norte é em relação ao segundo encontro de etnia da comunidade cigana, que será realizada na Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria, horário previsto para as 19 horas. O evento será promovido pela comunidade cigana desta cidade, que há mais de 5 décadas é radicada e oficializada aqui neste município. O objetivo do encontro é resgatar as tradições culturais, o idioma, as danças, a religião, a história, as festas populares de um povo definido pelo sentimento de uma identidade com costumes completamente distintos em nossa região. Diversas comunidades ciganas estarão participando e vivenciando deste momento com fraternização e de ideologia em alusão ao Dia Nacional do Cigano, oficializado no dia 24 de maio. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sabe, geralmente quando a gente pensa na construção de uma cidade, vem logo aquela expectativa de precisão matemática na cabeça, né? A gente pensa em ruas, prédios, concreto, a planta baixa mostrando exatamente onde cada coisa tem que ficar. Exato. O engenheiro aponta para o papel e diz que ali fica a fundação. É uma coisa muito visual. Físico, limpo, tangível, sabe? A gente consegue medir a evolução daquele espaço usando uma fita métrica. Mas a sociedade em si não funciona assim. Não, de jeito nenhum. Quando decidimos dar um passo além do concreto, entrar no mundo da construção de uma comunidade, digo, da identidade profunda de um povo, essa planta baixa arquitetônica perde completamente a utilidade. Verdade. Vira um terreno nebuloso. Sim, passamos a olhar para uma, arquitetura invisível. É onde valores, segundas chances, raízes históricas precisam se entrelaçar para formar o que a gente chama de sociedade. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é analisar exatamente as ferramentas que constroem essa infraestrutura invisível. E o nosso foco para isso é um recorte fascinante e bem específico, diga-se de passagem. A região do Seridó, no estado do Rio Grande do Norte. Uma região riquíssima. E o material que temos em mãos para desvendar essa engenharia social é incrível. É o puro suco da comunicação hiperlocal, né? Porque escapa daqueles relatórios oficiais frios. A gente está trabalhando com um documento chamado Agenda de Cultura, Educação e Fé no Seredó. E também com a transcrição de um áudio, né? Isso, um áudio de WhatsApp relatado por um morador identificado como Donaldo do Nazário Serra.
É aquele estilo clássico de rádio comunitária que circula nos celulares de todo mundo na cidade. E tem um detalhe aqui: o cenário temporal é crucial para quem nos ouve entender. Sim, super importante. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Os eventos centrais que essa agenda e esse áudio anunciam, eles estão prestes a acontecer neste exato fim de semana. O ápice é domingo agora, né? Dia 24. Exatamente, 24 de maio. Então nós não estamos olhando para uma história distante no passado. É a engrenagem de uma comunidade operando em tempo real. Eles estão organizando a fé, lidando com as fraturas do sistema educacional e, lutando pela sobrevivência da própria cultura. Incrível. Então vamos começar pela base que, tradicionalmente sustenta grande parte das comunidades no interior do Brasil. A organização espiritual. O pilar da fé. Isso. A agenda do Donald aponta que no domingo, dia 24 de maio, logo cedo, a região vai sediar o encontro diocesano da Pastoral Familiar. E o evento acontece no município de Currais Novos. Lá no Centro Integrado de Ação Comunitário, o CIAC. Isso, no CIAC. E a programação começa cedinho, às 7 horas da manhã, começa com uma missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana. Currais Novos, aliás, a título de curiosidade, é chamada carinhosamente nessas fontes como a Terra da Xelita, por causa do histórico de mineração de lá. Sim, um detalhe bem bacana da região. Mas, até aí, parece apenas mais um aviso paroquial comum, né? Só que o tema desse encontro matinal me deixou completamente intrigada. Lê o tema aí pra gente. O tema é Familiares Consórcio e Amores Laetícia, uma caminhada sinodal da Pastoral Familiar para o ano de 2026. Certo, vamos desempacotar isso, porque confesso que eu não entendi como algo tão teológico se encaixa na rotina de um domingo de manhã no Seridó. É como se esse encontro às 7 da manhã fosse uma atualização de sistema operacional de um grupo gigante. Ah, como assim? Todo mundo tá com o celular na mão, rodando versões morais diferentes. Alguns operam num código antigo, outros já encaram as realidades de 2026. Então eles se reúnem para sincronizar o GPS moral da comunidade para todo mundo apontar na mesma direção. Nossa, essa analogia é perfeita. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende o peso absurdo disso. Precisamos olhar para a história recente da Igreja Católica para entender. Porque são documentos pesados, né? Muito. A Familiares Consórcio é um documento denso, escrito pelo Papa João Paulo II no início da década de 80. Ele estabelece aquela visão bem tradicional da família cristã. Aquela coisa de deveres muito bem definidos e tal. Exato. Papéis rígidos, uma estrutura moral que, fazia sentido para o mundo daquela época. Só que, 35 anos depois, o Papa Francisco publicou a Amoris Laetitia, e esse segundo texto é quase um terremoto pastoral. Caramba, por quê? Porque ele lida diretamente com as fraturas da família de hoje, sabe? O divórcio, as famílias recompostas, essas dificuldades econômicas que acabam destruindo casamentos. É um texto sobre necessidade de acolhimento acima do julgamento. Entendi. Mas aí eu fico pensando, por que um grupo de moradores de Currais Novos, acordando antes do sol nascer num domingo, tá dissecando papéis do Vaticano da década de 80 e comparando com textos mais recentes, como isso afeta a arquitetura da cidade? Afeta diretamente na resolução de conflitos, na vizinhança mesmo. A pastoral familiar, olha, não é um grupo de estudos de biblioteca. Eles são práticos. Muito práticos. Eles são a linha de frente da igreja na comunidade. São os vizinhos que vão visitar a casa de um casal que está passando por uma crise pesada, ou que vão acolher uma mãe solo tentando criar os filhos no meio de um aperto financeiro danado. Ah, então eles são a rede de apoio na prática. Isso. O fato de uma comissão no interior do Rio Grande do Norte dedicar o domingo de manhã para tentar fundir essa moralidade estrita com a misericórdia prática mostra um esforço intelectual profundo. Eles estão criando um manual de sobrevivência comunitária para 2026. E a tal da caminhada sinodal do tema? Significa literalmente caminhar juntos. Eles precisam traduzir essa alta teologia global em conselhos reais para o dia a dia, sabe? Apaziguar brigas, evitar que famílias desmoronem, manter o tecido social de Currais Novos intacto. O nível de organização voluntária para manter essa coesão é altíssimo. Mas é uma rede de segurança invisível baseada na fé.
Só que, e quando essa primeira rede falha? Aí a coisa complica. Pois é. O que acontece com os indivíduos que não conseguem se manter nessa estrutura idealizada? Aqueles que caíram pelas rachaduras do sistema e abandonaram até a escola, por exemplo. Isso nos força a olhar para a segunda parte do nosso material. É onde a gente vê a intervenção direta do Estado tentando consertar essas falhas. E essa intervenção aparece de forma bem clara nos anúncios da Secretaria Municipal de Educação sobre o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Exato. O período de matrícula começou ontem, dia 20 de maio, e vai só até a próxima terça-feira, dia 26. Uma janela curtíssima. Bem curta, e o atendimento é presencial, das 7 da manhã à 1 da tarde. E o público, bom, são jovens, adultos, idosos que não concluíram os estudos no tempo adequado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque eu preciso trazer uma frustração minha, genuína, que eu senti lendo as fontes. A mensagem do Donaldo fala sobre a documentação exigida para a matrícula, né? É uma listinha considerável. Uma lista assustadora. Pensa comigo. A pessoa precisa levar cópia do RG, cópia do CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado, histórico escolar original. E ainda tem foto 3x4 e cartão do SUS. Sim, no ano de 2026, encontrar um lugar que tire e imprima uma foto 3x4 física já é um desafio. Exigir que um adulto, marginalizado, que provavelmente trabalha o dia inteiro, reúna toda essa papelada, não é criar uma barreira absurda? À primeira vista, Parece que a burocracia quer impedir o acesso à segunda chance, sabe? a visão imediata realmente sugere que a burocracia é um muro gigantesco. Imagina um idoso analfabeto ou um trabalhador exausto indo em cartório buscar certidão e tirar foto física. É um esforço monumental. Com certeza. Mas se a gente analisar a composição exata dessa lista, a leitura sociológica muda completamente. Especialmente quando você junta o histórico escolar com o cartão do SUS. Como assim? Esse processo todo não é um muro para manter as pessoas de fora. É uma malha de captura para trazer essas pessoas definitivamente para dentro do sistema. Eu confesso que continuo sem entender como pedir um documento de saúde ajuda alguém a aprender matemática básica, por exemplo. Ajuda porque a exclusão no Brasil é multidimensional. Pensa bem, uma pessoa que não tem ensino médio quase sempre é a mesma pessoa que está fora do radar da assistência social e da saúde preventiva. Ah, faz sentido, eles são invisíveis para o sistema. Exatamente. Quando a prefeitura amarra a matrícula do EJA à apresentação do cartão do SUS e do comprovante de residência, ela está forçando a reinserção desse indivíduo no mapa do Estado. Entendi. O município precisa saber onde esse adulto invisível dorme. Precisa saber se ele tem acesso aos postos de saúde da família. A escola não está só oferecendo um diploma. Ela vira um posto avançado de cidadania. Nossa! Ao exigir que a pessoa organize a vida documental para sentar na carteira, o Estado garante que, dali para frente, aquele aluno vai poder ser atendido no hospital, acessar programas de transferência de renda, essas coisas. Isso muda tudo. O ato de procurar aquela certidão antiga na gaveta, ir lá imprimir a foto 3x4 na segunda-feira de manhã, na verdade, um rito de passagem. Exatamente. Um rito de passagem burocrático, mas necessário. O Estado impõe essa lista exaustiva, meio que dizendo, nós precisamos de provas de que você existe para podermos colocar você debaixo do nosso guarda-chuva de proteção. E o impacto psicológico disso para um aluno mais velho é avassalador, sabe? Quando ele entrega a pasta cheia de papéis, ele está assinando um contrato de pertencimento à sociedade formal que ignorou ele por décadas. Fantástico, mas aí a gente tem que pensar, essa ideia de padronizar, colocar todo mundo no mesmo sistema formal é essencial para sobreviver numa sociedade moderna. Só que uma comunidade não sobrevive só de padronização, né? De jeito nenhum. Se a gente padronizar tudo, a gente perde identidade. O que nos leva a uma mudança drástica de cenário dentro do nosso material. Se o EJA tenta encaixar todos nas regras formais, a agenda deste domingo, lá em Serra Negra do Norte, mostra um esforço brutal para proteger justamente aquilo que foge da regra. Aquilo que se recusa a ser padronizado. O material aponta para um contraste maravilhoso com o segundo encontro de etnia cigana.
Que também vai acontecer nesse domingo, dia 24, né? Isso, vai ser na Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria, em Serra Negra do Norte, às 19 horas. Uma celebração proposital pelo Dia Nacional do Cigano. Mas a informação mais reveladora aqui é sobre o status dessa população. Sim, eu fiquei chocada com isso. Pois é, as fontes destacam que a comunidade cigana local está radicada e oficializada no município há mais de 5 décadas. 50 anos. Então, o que tudo isso significa? Porque quando a gente pensa na cultura do povo cigano, o primeiro conceito é o nomadismo, né? Aquela ideia de acampamentos, de não fincar raízes. É o estereótipo clássico. Como é possível que uma comunidade caracterizada justamente por não ter um CEP fixo esteja morando na mesma cidade do Seridó há 50 anos? E mais importante, como eles não foram totalmente absorvidos pela cultura nordestina ao redor deles durante meio século? O que é fascinante aqui é exatamente essa questão da resistência cultural. A fixação geográfica de grupos ciganos no Brasil, especialmente no Nordeste, é um fenômeno motivado por sobrevivência. Questão econômica e pressão social, imagino? Tudo isso. O Seridó tem aquele clima semiárido, caatinga, secas históricas terríveis. Para sobreviver ali por 5 décadas, você tem que estabelecer conexões comerciais, comprar terrenos. O sedentarismo geográfico foi uma adaptação necessária para eles. É um paradoxo, né? Porque eles estão registrados nos cartórios da cidade, pagam o IPTU como qualquer morador, Sim, pagam impostos, participam da economia. mas se recusam a perder a ancestralidade. E o esforço para manter isso vivo deve ser colossal. Já existem gerações de ciganos que nasceram no Seridó, crianças que cresceram escutando o sotaque local, usando o mesmo TikTok que os vizinhos não ciganos. E a pressão para a cultura original simplesmente evaporar é gigantesca. Por isso o objetivo desse encontro, como está lá nos anúncios, é combater essa evaporação. Eles usam a palavra resgate, não é? Exatamente. O texto fala em fraternização para resgate de idioma, dialetos, danças típicas. O uso da palavra resgate indica que eles sentem o risco. O idioma romenes não sobrevive no vácuo se a criançada está na internet o dia todo. Sim. Para quem nos acompanha, eu proponho a gente imaginar esse evento não como uma visita a um museu poerento. É uma cápsula do tempo viva, que respira, sabe? No domingo à noite, na Casa de Cultura Oswaldo Lamartine, aquelas famílias vão se vestir com trajes próprios, falar um idioma que a cidade não compreende. Vão celebrar uma linhagem que atravessou oceanos até chegar à Serra Negra do Norte. É tipo eles dizendo, olha, nós somos cidadãos daqui há 50 anos, mas a nossa alma pertence a uma nação sem fronteiras. E a escolha do local não pode ser ignorada, né? A Casa de Cultura Popular é um equipamento do Estado. Fazer o encontro ali oficializa o pertencimento e força o município a respeitar essa diferença radical. Em vez de tentar esconder. Exatamente, não tem apagamento ali, tem celebração. Nossa, quando a gente afasta a lente e olha para todos esses fragmentos juntos, a imagem da região do Seridó nesse final de maio de 2026 é impressionante. São as engrenagens de um relógio muito complexo operando de forma simultânea. É isso. De manhã cedo, no domingo, temos a pastoral familiar em Currais Novos, tentando decodificar a alta teologia para ajudar as famílias locais. Durante a semana, temos adultos caçando foto 3x4 e documentos antigos para entrar no EJA e existir para os alhos do Estado. E coroando tudo isso, a comunidade cigana de Serra Negra do Norte, lutando para que seus dialetos continuem ecoando nas paredes de uma casa de cultura oficial. E esses recortes provam que a identidade de um lugar nunca é estática, tipo um monumento de concreto na praça. Ela é um atrito constante. É a tensão entre unificar as pessoas por meio de uma fé ou de um currículo escolar oficial e, ao mesmo tempo, preservar o direito de ser radicalmente diferente. E essa tensão, olha, me deixa com um pensamento que não estava em nenhum dos recados do Donald, mas que grita nas entrelinhas. O que seria? Nós falamos da força do EJA em padronizar o cidadão exigindo documentação oficial e da força da comunidade cigana em preservar seu dialeto. Pensa no momento em que esses dois mundos colidem, a sala de aula. Caramba, verdade. O que acontece quando o jovem ou adulto cigano que passou o domingo à noite resgatando a língua materna no encontro
senta na segunda-feira de manhã na carteira do EJA para aprender o currículo padronizado pelo Estado. É um choque de realidades ali na mesma classe. Como o sistema educacional lida com um aluno cuja própria sobrevivência identitária depende de resistir a algumas dessas padronizações? A escola está preparada para ouvir esse dialeto sem tentar silenciar com a gramática oficial? Esse é o desafio silencioso de qualquer professor que atua nas margens do Brasil, né? Como garantir que a entrega da chave da cidadania não custe a fechadura da identidade ancestral do aluno? Pois é. Fica o convite para nossa audiência olhar ao redor. Nos grupos de mensagens do seu bairro, nos avisos da padaria. Quais atualizações do sistema moral ou redes de resistência estão acontecendo perto de casa agora mesmo, nas sombras da rotina? A arquitetura da sociedade está sempre em obras. Até o nosso próximo encontro. Continuem observando o que está nas entrelinhas. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.